Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Hoje vou estar falando de plano cartesiano, certo? Nós já tínhamos estudado anteriormente essa parte de reta, né? Que envolve também a parte dos planos cartesianos. O zero aqui, né, seria a origem, certo? Essa parte do zero aqui é a origem da reta, onde eu denominei ela numa letra O, certo? Então, a partir da origem, nesse sentido, ele sempre vai ser positivo, né? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Na reta. Já do zero para trás, ele vai ser sempre negativo, né? Na reta, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então tem esses dois sentidos. E aí eu posso denominar várias letras para cada número. Por exemplo, eu posso considerar o menos 3 aqui igual a A. Então, quando eu for na reta e falar, onde está, qual o valor, né, da localização está o ponto A, menos 3, né, menos 3. Aqui eu poderia considerar aqui igual a B, o 3, ou 4, por exemplo. Então, e aí eu poderia considerar a localização, onde é que está o ponto B? Está na terceira, né, se fosse considerar em centímetro, né, e assim por diante. Agora eu vou falar, né, sobre o estudo dos sinais, né, no estudo no plano cartesiano, na verdade. Ele diz assim: a reta horizontal é denominada eixo das abscissas. Eixo das abscissas. E esse eixo ele é o eixo X, né? E as retas, e a reta vertical, né, a reta vertical é o eixo da ordenada, certo? Que seria o eixo Y. O ponto em que esses eixos se cruzam é denominado a origem, certo? Então seria a origem, como nessa reta aqui, a origem. Então o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que essa reta é um valor x, essa aqui é um valor y. Por quê? Porque ele diz que o eixo x está na horizontal e o eixo y está na vertical. Só que quando eu falo do x aqui, eu estou falando que ele é o eixo das, né, abscissas. E quando eu falo do y, eu falo que ele está falando do eixo, né? Cadê? Eixo das coordenadas, certo? Seria isso, ok? E aqui seria o ponto de origem, onde se cruza essas duas retas, ok? Da origem, nesse sentido aqui da origem, né, do x, ele sempre vai ser no sentido positivo. Nesse sentido, para trás da abscissa, no caso do eixo x, ele vai ser sempre valores negativos. Nesse caso aqui, nesse sentido aqui do eixo y, né, ou eixo das ordenadas, ele vai ser sempre positivo. E nos eixos das ordenadas do zero para baixo, ele vai ser sempre sentido negativo, ok? E aí agora eu vou falar dos pares ordenados, né? Qual é o intuito? Por exemplo, se eu pegar aqui um pontinho aqui e colocar esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui está dizendo que tem um par ordenado. Vou explicar mais para frente. Quem seria esse par ordenado? Menos 1 e 2. Por que menos 1 e 2? Aí eu vou explicar agora, certo? Vamos para a próxima, né? Esse conteúdozinho aqui. Okay? Continuando aqui, né? Como eu já tinha falado anteriormente, nós vamos falar sobre essa parte dos pontos, né? Então, cada ponto desse aqui, ó, nós chamamos ele, né, de par ordenado, né? Ordenado. Par ordenado. Por quê? Porque ele vai ter números, né, dentro dele. Então nós podemos chamar ele de par ordenado. Por exemplo, eu peguei o ponto C aqui. Quem seria o ponto C? Seria o 5, onde o 5 é o eixo das abscissas, né? O X no caso. E peguei o ponto 2, que seria o eixo das ordenadas. Então seria x e y, ok? E aí, como eu estou falando, o x ele é uma posição do ponto C, ó, do par ordenado C, em relação ao eixo das abscissas, eixo x no caso. Então, ele tem uma posição no ponto C em relação ao eixo das abscissas. No caso, ele daqui para cá ele tem o C ele tem um ponto
eixo 5, né? E o 2, né, estaria no Y, ele tem uma posição no ponto C em relação ao eixo das ordenadas, no caso do eixo Y, né? Então seria isso. Então nós chamamos isso, né, de par ordenado, certo? Nós chamamos isso de par ordenado. E aí se eu pegar o ponto D aqui, por exemplo, quem seria o ponto D? Por exemplo, o D. O D, né, vai assim. O D. Quem seria o par ordenado do D? Por exemplo, quem seria o par ordenado do D? O eixo das abscissas seria o quem? O X. Então ele está indicando que os eixos das abscissas seria 2. E os eixos das ordenadas? Os eixos das ordenadas do ponto D, ele está indicando que é 5. Então, pessoal, se vocês... Heitor, o ponto C e o ponto D são iguais? Não, não são iguais. Por quê? Porque, presta atenção, o 5 ele está indicando os eixos das abscissas. Só que nas eixos das abscissas no D, ele está indicando 2. Né? O Y, os eixos das ordenadas, aqui ele está indicando 2. Já no D, ele está indicando 5. Você pode perceber que como são diferentes, ó, são muito diferentes. Então não pode dizer que são iguais. Então, esses seriam, né, chamados par ordenados. Se eu quiser pedir uma prova, por exemplo, numa atividade, qual é o par ordenado, por exemplo, de F? Quem seria o par ordenado de F? Quem seria o par ordenado de F? Vamos lá. Quem é o eixo da abscissa? Quem seria? Menos 4. Né? Menos 4 seria o eixo da abscissa. E os eixos das ordenadas, que é o Y? Menos 2. Então seria, né, esse o par ordenado. Vamos ver o do F. Do F não. Isso, do F. Vamos botar F não aqui. Botei 2F. Vamos botar aqui E. O E seria quem? O E seria quem? Quem seria os eixos das abscissas? Menos 2, né? No caso, menos 2. E quem seria os eixos da ordenada? 4. É, ó. Menos 2 aqui, ó. Eixo das abscissas. E o 4, que é o Y, eixo das ordenadas. Né? Do G, quem seria do G? Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Quem seria do G? Seria... primeiramente, os eixos da abscissa, que é menos 3. E como ele está na mesma linha do E, ele é o 4, né? Então seria menos 3 e 4. Essa seria o tipo de par ordenado, né? Quem inventou isso foi o René Descartes, né? Diz a lei dele que ele estava sentado olhando para a parede, tinha um mosca e ele queria saber a localização exata, né, próxima que a mosca ia fazer. Então foi a ideia dele, de René Descartes, né? Então ele fez toda essa ideia através disso. E isso são usados muito no dia a dia. Numa rua, se você parar no meio, na esquina da rua, tem 4 direções. Frente, trás e as dois lados aqui, né? Os 2 sentidos. Então eles são muito usados assim também no dia a dia, certo? Vamos para a próxima. Bora lá, pessoal, só uma observaçãozinha, né? O plano cartesiano ele é dividido em 4 regiões, certo? Anti-horário, no caso, né? A primeira região, que é essa aqui, ela é chamada de primeiro quadrante, certo? Ela é chamada de primeiro quadrante. Aí vamos assim, ó. A segunda região aqui, ela é chamada de segunda, né, quadrante. E assim por diante. Terceiro quadrante, quarto quadrante. Então seria essa. Elas são divididas, né, em 4 regiões, certo? Agora vamos só para uns exemplos e eu vou passar a atividade para vocês. Por exemplo, eu coloquei uns pontos, né? E esses pontos ele tem os pares ordenados. E aí eu quero saber esse par ordenado. Como por exemplo, o D, qual seria o par ordenado D? Seria 3 e 3. Então seria o X, o eixo, né? O eixo X seria o 3 e o eixo Y que também seria 3. O par ordenado de C, 4 e menos 2. Então o par ordenado de C seria 4 e o Y seria menos 2. Sempre assim, eixo X, eixo Y, certo? O B seria eixo, aqui seria, né? Vou fazer bem aqui embaixo, B. Vou botar assim. O B seria menos 2, que é o eixo X, e menos 5, né? O eixo E
seria menos 2 e 3. O F, ó, 2, na verdade, menos 3 e 2, né? Na verdade, menos 3 e 2. O A está bem aqui no 4, porque o A seria 4, seria no caso menos 5, que é o eixo X, e 4. Então essa, né, seria os pares ordenados, certo? O par ordenado de cada, né, letra, né, cada ponto, ok? Então vai ficar uma atividadezinha para vocês, eu vou colocar aqui, vou apagar aqui e colocar para vocês. Página 169, ó, atividade, ó. Atividade. Página 169, 170 e 171. Então seria essa as páginas para você estudar, para vocês fazerem e aproximando correção. Bom estudo para vocês e uma boa tarde.